Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 245, das contradições e das mistificações, capítulo 27. Então tem hora que eu falo 26, tem hora que eu falo 27, é assim mesmo. Como no vídeo anterior, eu me equivoquei, não tenho vergonha de dizer isso, com relação ao Espírito da Verdade. Então, sabe por quê? Porque fica muita coisa na minha cabeça. Então, nós sabemos que o Espírito da Verdade, de fato, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E juntamente com uma pleia de espírito imensa, né? Sócrates, Santo Agostinho, Erasto, São Luís e muitos outros espíritos, muitos outros seres, né, na época, na codificação da doutrina. Então, o que nos leva a ficar assim, um pouco atento é porque até onde eu conhecia, para você ver, a gente está sempre aprendendo, né? Até onde eu conhecia o Espírito da Verdade, ele, na doutrina dos Espíritos, ele apenas, assim, deixava mensagens esclarecedoras, né? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui no livro dos Médiuns, nós deparamos com uma outra situação. Quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele faz perguntas ao Espírito da Verdade. Então eu confesso a você, você entende com todo respeito que assumir algo que a gente desconhece, que a gente desconhecia, isso é uma virtude. Eu desconhecia isso, de que Kardec fazia perguntas e interrogava o Espírito da Verdade. Então, por isso que ficou em minha mente aquela dúvida. Ora, mas Kardec interrogando o próprio Cristo? Ficou aquilo na minha mente. Agora, é preciso entender que eu também me encontro em processo de evolução e eu tenho que separar o joio do trigo. Então, eu não posso, até por uma questão de bom senso, não é porque é Kardec entrevistando Cristo, né? Kardec entrevistando o Espírito da Verdade, que eu deva acreditar que realmente seja o Cristo. Isso é um direito meu. Eu estou num processo de evolução. Nós temos que tomar muito cuidado. Você entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive, no capítulo 29 aqui do Livro dos Médiuns, Kardec trata a respeito das mensagens apócrifas. Você vai ver que interessante as mensagens apócrifas no capítulo 29. Não estou dizendo que aqui são mensagens apócrifas. Não, agora não. Mas eu desconhecia o fato, né, de Kardec interrogar o Espírito da Verdade. No entanto, Kardec aqui, ele diz aqui assim, ó, ele tá interrogando o Espírito da Verdade, olha só para você. Por isso que eu fiquei meio que em dúvida. Mas a gente tem que partir para o lado da razão, de que o Espírito da Verdade é de fato nosso Senhor Jesus Cristo. E não se discute isso, mas a gente tem o direito de analisar. Nós não podemos ir
ir comendo a empadinha achando que ela é de frango, se ela é de carne de vaca. Não. Todos nós temos que raciocinar. Em matéria de espiritismo, a gente tem que estudar muito, a gente tem que raciocinar muito com prudência, com bom senso. E não ir aceitando as coisas assim com muita facilidade, não. Eu, pelo menos, não aceito. Eu raciocino bem. Por isso que eu estou aqui justificando, até porque a minha justificativa aqui é para, com todo respeito, ensinar você a raciocinar também, a não aceitar tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que chega até o teu conhecimento, tudo que chega até os teus olhos, ao teu ouvido. Toma cuidado, né? Então Kardec pergunta aqui assim, ó. A pergunta de número 10. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Olha só para você ver, que pergunta sábia. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Porque, de fato, não é uma questão assim, contradizendo Kardec. Não é uma questão assim de doutrinas errôneas. Mas aquilo que é pregado é que não condiz com os desígnios das leis divinas. Mas aí, ao mesmo tempo, nós sabemos que tudo é necessário, uma vez que o nível dos espíritos, os quais se encontram aqui no mundo de expiação e de prova, merece isso mesmo. Mas olha só para você ver a resposta. Desejais tudo obter sem trabalho? Então é preciso estudo, é preciso pesquisa, é preciso esforço. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas má. Você já parou para observar? Não há campo onde não cresça as ervas má. Observe para você ver, às vezes você semeia alface, né? Cebola, salsinha. E a hora que elas estão bem grandes, você tem que ir lá e você tem que retirar do meio delas várias outras ervas que não tem nada a ver. São ervas daninhas. Você plantou alface, nasceu mato. Você planta cebola, nasce mato junto. É a separação do joio e do trigo. Então, quando fala-se em joio e trigo, trigo e joio, o que as pessoas não sabem é que o joio ele é tão idêntico ao trigo que o agricultor, quando ele sai assim na roça para arrancar o joio, né? Porque o joio é o que não presta. O joio é tão idêntico ao trigo que o agricultor acaba arrancando o joio achando que está arrancando o trigo. Agora, isso é psicologia. Isso é psicologia divina. Tem certas casas espíritas, tem certos médios que se apresentam de uma forma assim, tão humilde, tão dócil. Você entendeu? Aquela angelitude que você bate o olho e pensa, de fato, vou estar do lado de cá, viu, gente? Eu não sei porque ela gosta desse lado de cá. Meu Deus do céu. Fazendo doer o meu braço.
escora que eu não aguento. Então, essa angelitude e tudo mais. O que muitas pessoas não sabem é que quase sempre os charlatões, mistificadores, impostores, os anticristos, os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, os levianos, os malfeitores, os espíritos vampiros das trevas, quase sempre, 99,9%, eles se apresentam na forma de uma ovelha, que você olha, bate os olhos, você fala, meu Deus, que maravilha, que coisa mais linda. Você se apaixona por aquela ovelha, porque aquela ovelha é tão perfeita, é tão nítida, é uma ovelha que você crê que de fato ali encontra-se uma ovelha. Só que depois que aquela ovelha ceva você, que ela percebe que você já está do lado dela, ela coloca as unhas para fora. Aí você pega a ovelha de surpresa tomando banho. Isso é uma historinha só para você entender a psicologia. Você pega a ovelha tomando banho, aí você percebe que num prego assim tá uma roupa de ovelha e embaixo da ducha do chuveiro tá um lobo tomando banho. Lobo vestido de pele de ovelha. Tá cheio no mundo, gente. Tome cuidado, os pais de santo. Tome cuidado com os buenas dichas. Toma cuidado com os pseudos espíritas, que são os charlatões, os mistificadores. Você é mistificado porque você permite. Ninguém te mistifica porque quer. Te mistifica porque você quer. Porque você aceita. Ah, mas é difícil a gente saber que é um lobo. Não é não. Vasculha a moral do médium, vasculha a moral, o comportamento, as atitudes dos membros da casa. Ora, gente, que isso? Jesus nos disse, eu sou o caminho da verdade, da vida presente. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Aquelas pessoas às quais você está observando, age de acordo com os desígnios do Pai? 50% você pode acreditar. Não deposita as duas pernas ali não, porque senão depois você pode levar um tombo e cair de costa. Mesmo entre essas pessoas que você crê, toma cuidado. Toma cuidado. Olha só para você ver como são as coisas, com todo respeito, nós não vamos entrar nesse assunto porque não faz parte. Quantos espíritas famosos no Brasil se declararam apoiadores de determinado deputado, se declararam apoiadores de determinado candidato
à presidência do Brasil. Isso não é comportamento de espírita, verdadeiramente espírita, não, gente. Não é. Podem dizer o que quiser a respeito de mim. Principalmente esses médios espíritas, esses que se destacam, esses vultos que se destacam. Isso não é comportamento de espírita, não. Isso é comportamento das trevas. Isso é comportamento de pessoas obsidiadas. Ah, mas a pessoa tem o direito de expressar os teus sentimentos, os teus desejos. A prudência, o bom senso diz àquela pessoa que na posição que ele se encontra, o direito que ele tem é de se conter e de nunca influenciar tanto por um lado quanto por outro. Eu costumo dizer sempre aqui, meu presidente é Deus, meu vice-presidente é Jesus. Por mais que eu tenho no corpo físico um candidato físico, mas o bom senso que eu trago de vidas passadas, à luz da doutrina dos espíritos, eu sei me comportar, eu sei me controlar, eu sei me conter. Quando às vezes comento é com algum amigo, mas em rede nacional, meu presidente é Deus. Meu vice-presidente é Jesus. Você sabe por quê? Porque conversando com o professor Eurípides Barçanufo, ele me disse assim, meu filho, aquele que esteve com Cristo, aquele que está com Cristo, nada deve temer. Nada deve temer. Tudo faz parte do processo evolutivo. Nós devemos orar uns pelos outros, porque todos são nossos irmãos. O que a humanidade deve raciocinar é parar de julgar esse, aquele, esse. Até porque a humanidade se esquece daquilo que Jesus fez. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então eu não consigo entender. Sabe por que eu não consigo entender? No bom sentido? Porque no Brasil, principalmente, de acordo com o censo, há aproximadamente 3% de espíritas no Brasil. 64% no Brasil católico. Vamos tratar só desses dois, só para você ter uma noção. 64% no Brasil católico. É a religião que mais tem adepto no Brasil. Tá vendo como que a gente tem que ter informado? Aproximadamente quais 3% espírita? Mas é interessante como que eu, nesta eleição passada para presidente, eu deparei com centenas de espíritas julgando um, julgando o outro, falando mal de um, falando mal de outro. Isso é de dar nojo, saber que existe seres, né, que ainda não aprenderam a raciocinar. Então, nós devemos ficar muito atento com esses que se apresentam na forma de ovelha.
Fique esperto, gente. Porque, como eu disse, os charlatões, os mistificadores, os impostores, tudo que eu disse, eles se apresentam na forma de ovelha. Eles não se apresentam na forma de lobo. Você acha que eles vão se apresentar na forma de um lobo justamente no princípio para poder espantar todo mundo? Não. Eles se apresentam na forma de um anjinho, de um lobinho, de um coelhinho branquinho. Isso é psicologia. É um espírito bonzinho, entendeu? Um espírito educadinho. No princípio é uma educação. Trata todo mundo bem na casa, o espírito. Mas isso é muito fácil de você descobrir na casa quem é lobo, quem é ovelha. Analisa o histórico da pessoa, analisa a moral da pessoa. Temos dito aqui, pé de laranja dá laranja, não dá jaca, não dá melancia. Você imaginou um pé de laranja com melancia? Então, analise a índole, analise o caráter das pessoas que na casa convivem com você. Analise, isso é um direito da pessoa. Se você chegar um dia que você não encontra mesmo um lugar para você frequentar, estuda as obras básicas em casa. Reúne a sua família, ou você sozinho ou sozinha, e evoca os bons espíritos, o professor Eurípides, o Dr. Bezerra de Menezes, os outros espíritos que te amparam e te protegem. Estuda aí o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, o livro dos Médios, a Gênesis, obras póstumas, Céu e Inferno. Você não precisa de centro espírita para poder ir lá e ser mistificado. Se tudo quanto é lugar que você vai, você encontra-se mistificadores, então estuda na tua casa. É 1000 vezes melhor. É 1000 vezes melhor. Às vezes tem pessoas que pode ir até contra o que eu estou dizendo aqui, mas é um direito da pessoa ir contra também. Porque todo mundo tem o direito de raciocinar, mas é preciso tomar bastante cuidado. Então, o joio e o trigo. O agricultor, ele sai assim na roça, né? E ele, eu vou arrancar o joio, porque o joio tá estragando o meu trigo. E ele arranca ali 1 tonelada de trigo. Aí chega um outro e fala assim, mas por que você arrancou o trigo? Que trigo? Arranquei foi o joio. Não, você arrancou foi trigo. De tão semelhante. Então, um Bezerra de Menezes, ele manifesta-se, passando-se por um charlatão, tão perfeito, um charlatão passando-se por Bezerra de Menezes, ele se manifesta tão perfeito que ali aqueles seres sem conhecimento, sem estudo, sem nada, naquela casa meia boca, que não tem conhecimento, acredita que é Bezerra de Menezes, e ali é um lobo vestido de ovelha, passando-se por Bezerra de Menezes, por Eurico Persanu, por outros espíritos. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Por que as trevas não gostam de mim? Por que eles me batem? Por que eles me dão cacetada? Você não sabe o que eu aguento. Tem pessoas que sabem sim o que eu passo. Mas 99,9% não sabe o que eu passo. Porque eu falo isso. Agora, você acha que as trevas me adoram por eu estar apontando o caminho às ovelhas desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo? Gente, o Cristo encontra nesse caminho aqui, siga esse caminho aqui. Não vai para cá não, gente. Siga esse caminho. Você acha que as trevas me amam, gente? Eu estou aqui, não é reclamando, eu estou aqui com uma insuficiência pulmonar, uma dificuldade tão grande para respirar, que tem hora que eu penso que eu vou desmaiar. Uma dor no peito, que eu penso que é uma angina, penso que é um infarto. Uma tontura, tem hora que escurece as minhas vistas que eu não consigo nem ler.
eu disfarço. Mas por que eu insisto? Por amor a você. Porque esse conhecimento eu já trago comigo, mas eu preciso passar adiante. Eu não posso ser egoísta de ficar com esse conhecimento para mim e comigo. E também por amor ao professor Bezerra de Menezes, a Deus, a Jesus, porque me confiaram esse trabalho. Eu não sou melhor que ninguém, mas me confiaram. Então por isso que eu estou sempre pedindo a oração das pessoas. Então as pessoas não sabem as pancadas que eu recebo. Ô Luiz, mas se você está trabalhando por bem, os benfeitores não te protegem contra esses ataques das trevas? Se eles me proteger 100%, que mérito eu hei de ter no final, quando eu terminar minha batalha? Aí o mérito é todo deles, e não nada meu. Eu não sofri nada, eu não passei por nada, não aguentei nada, foi tudo facinho. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas pro médico quando dá tudo certinho, você entendeu? Fica atento. Quando tá dando tudo certinho é porque tá dando tudo errado. Você é que não tá percebendo. Nós vamos para o próximo vídeo, que nós vamos dar sequência nessa mensagem, porque nós estamos gravando um pouquinho mais esses dias por outros motivos.